Então, se o Datafolha, que nunca foi contratado por nenhum partido político, já teve uma pesquisa derrubada na Bahia, não está imune, então você pode ter certeza que ninguém está. Dá um passinho para trás e olhar certos conceitos que são fundamentais para a gente continuar trabalhando dentro das campanhas eleitorais. Às vezes, quando a crise é com o sujeito, o medo da exposição é muito maior e a insegurança é grande. Todos os países, sem exceção, profissionais exaltando o marketing político brasileiro. Existe uma tara pelo like. Não importa se eu construir comunidade, se eu construir relacionamentos de fato, não importa. 1.000 likes, 2.000 likes, 100.000 likes, ganhei. O problema para mim nessa tara do like está no cliente. O que nós podemos afirmar é que é um jogo que às vezes o marketing ele tem que sempre funcionar muito bem. O que a gente não faz nas campanhas? O que a gente não pode fazer? Que são, na verdade, coisas simples, mas que a gente tem que estar sempre focados nisso, né? Porque quando faz tudo certo, você pode ganhar. Mas se fizer errado, a chance de perder é muito grande, né? A idade passou, mas quando você não para e você tem a humildade de se capacitar e de acompanhar as mudanças diárias, você nunca vai estar passado. Você vender o artificial, só questão do bot, da mensagem pronta, como se a gente estivesse tirando o nosso papel como estrategista, de estar presente, de estar regando, cortando, aparando e não pegando uma coisa pronta. Primeiro que não existe isenção. Isenção é uma lenda. Quem se propagandeia muito isento, obviamente está querendo esconder um lado. Então não basta você só alcançar. Você realmente tem que ser muito próximo, você tem que ter uma intimidade e um senso de pertencimento. O WhatsApp é o lugar mais íntimo e de maior privacidade das pessoas hoje. Quando tu tem o WhatsApp invadido por um celular de estranho, ainda pior ainda de um político, a primeira reação, e o próprio WhatsApp incentiva isso, é a denúncia, o bloqueio e, por último, adicionar os contatos. Entendi. A Opus hoje trabalha com pesquisas registradas também ou só com pesquisas mais para consumo interno? Em alguns casos pontuais, com veículos de alta credibilidade, nós divulgamos pesquisa. Então, por exemplo, a única cidade que nós divulgamos pesquisa em 2024 foi Belo Horizonte, para o jornal Estado de Minas, contratada por eles. Sim. É o principal jornal do estado, é o único jornal que ainda roda impresso, é um veículo de credibilidade, que nos dá total autonomia para fazer o trabalho, nunca tentaram influenciar em absolutamente nenhum aspecto da execução da pesquisa. Sim. Então, eu tenho a segurança de estar entregando um resultado real e compatível com o momento, com a foto daquele momento da pesquisa, e eu tenho ali a credibilidade do jornal para validar essas informações. Nós não fizemos nenhuma pesquisa contratada por político ou por veículos locais, que a gente sabe que podem ser bastante tendenciosos. Então, única e exclusivamente com veículos de credibilidade que são referência no território, em casos específicos nós publicamos, mas é a exceção, não é a regra. Eu falei isso porque eu, enfim, tenho amigos que trabalham também com pesquisa e que dizem assim, não, eu não faço pesquisa registrada, e o motivo é muito porque é aquela história assim, se alguém quiser atacar, caçar uma pesquisa, né, retirar uma pesquisa, sempre vai conseguir, sempre vai ter algum ponto na pesquisa que um juiz pode entender que essa pesquisa não deve ser divulgada. E isso, de alguma maneira, ataca a imagem da empresa. Né? Então, existe assim uma metodologia hoje que você trabalhe, no caso de você querer trabalhar com uma pesquisa registrada, e que garanta que essa pesquisa é confiável e que ela foi feita, enfim, seguindo todos os parâmetros de qualidade? Veja bem, o Datafolha, que é o padrão ouro de pesquisa de opinião pública no Brasil, já teve uma pesquisa derrubada na Bahia na eleição de 2022. Então, se o Datafolha, que nunca foi contratado por nenhum partido político, que tem por trás o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, não está imune, então você pode ter certeza que ninguém está. Então, vai muito da cabeça do juiz, a gente sabe que cada juiz é uma sentença, cada juiz tem uma interpretação diferente da letra da lei, é uma prerrogativa do judiciário brasileiro, que não deixa de fora nem
o mais prestigioso instituto do Brasil, que é o próprio Datafolha. Então, Entendi. é um desafio. Seus amigos estão corretos na sua avaliação. E aí eu queria saber o que foi que você trouxe aqui para o Compol, né? Eu vi que sua palestra foi toda campanha é igual, toda campanha é diferente. Inclusive é uma frase, não é minha essa frase é do John Napolitan, que é considerado o pai da consultoria política moderna, né? Tanto que a própria data de aniversário dele, que é 6 de março, é considerada internacionalmente como o dia do consultor político. Isso. E ele trouxe para a gente uma série de ensinamentos ao longo aí de todos os seus anos de trabalho como consultor político. E por que eu resolvi trazer um pouquinho de John Napolitan? Sim. Porque 2024 foi uma campanha extremamente atípica, né? Uma campanha onde toda aquela polarização que já vinha acontecendo nas campanhas anteriores, ela acabou contaminando as mentes nas campanhas municipais. Sim. E a gente teve campanhas extremamente polarizadas até dentro das próprias campanhas. Isso era o que era mais complicado. Né? Muitas vezes você tendo dados de campanha que mostravam que o que a população queria era entender quem vai resolver o meu problema para determinadas demandas, e o povo continuava na discussão, na narrativa da polarização. E aí esse distanciamento com o eleitor. Foi uma campanha que algumas campanhas foram muito felizes, a gente teve sucesso retumbante e ficamos muito felizes, mas obviamente algumas campanhas foram essas que trouxeram esses questionamentos. E logo em seguida, terminando a campanha aqui no Brasil, eu acabei indo fazer uma campanha em Cabo Verde. Sim. Em dezembro. E aí, nesse distanciamento, me veio essa vontade de escrever sobre o assunto e trazer essa reflexão. A palestra é muito mais uma reflexão, é um bate-papo da gente dar um passinho para trás e olhar certos conceitos que são fundamentais para a gente continuar trabalhando dentro das campanhas eleitorais. Sobre essa questão dos conceitos, que é algo que eu procuro sempre trazer quando a gente tem participantes aqui com o seu perfil. São pessoas que já estão no mercado há um bom tempo, mas estão vivos e ativos e trabalhando muito e gerando muito resultado hoje, né? Então, como é que você lida com essa questão desse processo de avanço tão rápido que a gente está hoje? Então, como é que você está se colocando no mercado hoje, né? Como é que você se adapta todo dia a isso tudo que tem acontecido? Olha, isso é fundamental, a gente está muito atualizado em tudo. Sim. E precisa mesmo. Sim. Né? Já passou muito tempo em que eu cheguei em determinado ponto na minha carreira e eu não preciso mais estudar. Sim. Não, isso não existe. A gente tem que estudar todos os dias. Exato. Inclusive o Compol aqui é um local de muita informação. Então, assim, eu estou sentada ali ouvindo os colegas falarem de coisas interessantíssimas. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à tecnologia, sempre gostei muito da tecnologia. Sim. E por isso mesmo sou bastante crítica com ela. E nunca deixei de estudar. Então, mesmo que você ocupe um cargo dentro de uma campanha, de uma coordenação dessa campanha, uma coordenação estratégica, se você não estiver atualizado com as novas tecnologias, com as novas formas de comunicação, você não sabe nem o que você vai pedir. Né? Sim, eu sim, preciso isso. chegar a determinados públicos. Sim. Hoje a gente não fala mais, não tem só mais os veículos de massa e a mobilização, a gente tem toda uma fragmentação da comunicação que só os meios digitais conseguem fazer com que a gente chegue a mensagem até lá. Então, assim, estudar sempre, a gente nunca sabe nada. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: nós somos todos analfabetos funcionais. Desde dos anos 2000, quando a gente começou a ter uma ampliação aí da internet, por exemplo, até hoje, nós continuamos sendo analfabetos funcionais, aprendendo enquanto estamos utilizando essas novas tecnologias. Maravilha. A gente está aqui no Compol, que é um evento que ele tem... Na prática, eu acredito que o Compol tem 3 anos, porque a gente teve um ano em que não era isso, foi apenas um evento muito pontual, uma palestra, um painel que aconteceu durante o evento, e isso ganhou corpo
E hoje a gente está chegando nesse tamanho de evento que você está vendo aqui. E você tem uma experiência muito grande porque você participa muito desse tipo de evento e desse tipo de debate no nível internacional, né, através do Cumbre. E eu queria que você fizesse essa avaliação para a gente, assim, faz um papel de consultor aqui, de analista, dentro dessa perspectiva que você tem, desse conhecimento que você tem desse mercado, sobre o que é que está acontecendo aqui, né? Olha, e não é contando mentira, não. Acabei de encontrar com Natália aqui. Sim. Falei, Natália, você está de parabéns. Isso aqui está no porte de uma cumbre, né? De Sim. uma das cumbres mundiais que a gente tem na América Latina já há mais de 10 anos, que congregam aí vários profissionais de diversas áreas de atuação dentro do marketing político. Sim. E que trazem conhecimento fresco, essa discussão, essa informalidade, esse networking que a gente acaba fazendo, conhecendo pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, assim, o Compol chegou no ponto de uma cumbre mundial, com certeza, e tanto em tamanho quanto em qualidade do debate. Então, assim, nós não devemos nada para os eventos internacionais. O legal seria a gente agora abrir também um pouquinho mais a América Latina, Europa, né? Eu sei que já tem vários movimentos nesse sentido, mas é muito importante. O Brasil, não é à toa que o Brasil em Cannes foi considerado o país mais criativo. Isso. Mas é isso mesmo. E acho legal conceituar muito bem o que é essa crise e a indisposição que muitas vezes o cliente político tem ali de navegar nesse mundo difícil, né? Sim. E a gente tem que entender também, né? É uma pessoa, como qualquer outra, né? Isso. Às vezes, quando a crise é com o sujeito, o medo da exposição é muito maior e a insegurança é grande. E acho que o nosso principal trabalho, como consultores ali de comunicação, como gestores de crise, é passar essa segurança, né? E estabelecer uma estratégia que possa dirimir os efeitos dessas crises. Fazer crise é muito legal. É algo que está no nosso arsenal, né, de entregas no campo da comunicação. E hoje eu vim falar sobre algo que acho que é um grande guarda-chuva para quando a gente faz comunicação institucional, comunicação política, que é essa ideia, esse conceito de campanha permanente. Sim. É um conceito antigo, não é uma ideia nova, mas é algo que até hoje se faz pouco, por incrível que pareça. Um breve histórico disso, né? Como é que surge essa ideia de campanha permanente? Em 1976, o presidente Jimmy Carter, recém-eleito, pede para um consultor político dele para escrever um memorando ali com sugestões do que fazer, né? E esse cara escreve, olha, você tem que fazer uma campanha permanente. Você tem que usar os mesmos instrumentos que você usou durante a campanha de comunicação e trazer para dentro do seu governo. Pergunta se o Jimmy Carter fez. Bem feito, acho que não, porque ele perdeu a reeleição para o Reagan em 1980. Mas o conceito ficou, frutificou, e nos anos 90, quem muito bem fez isso foi o presidente Bill Clinton, que pegou toda a sua equipe de comunicação de campanha e levou para dentro do gabinete da presidência. E fez essa coisa de campanha permanente, mas não transformou o governo em palanque. Muitas vezes há essa confusão. O que se faz em campanha permanente é escuta ativa o tempo inteiro, fazer muita pesquisa, monitoramento de rede, pesquisa quant, pesquisa qual, e entender quais são os anseios, as frustrações, os desejos da população. Comunicar o tempo inteiro, na crise e na bonança, mas estar sempre ali presente, né? Estar disposto a entrar em questões que não sempre vão ser favoráveis. Sim. Mas a importância de mostrar presença é isso, né? Mostrar que você não fugiu do assunto, e muitas vezes quando você se posiciona sobre determinada coisa, independente do que seja, você consegue botar ali um pontinho final, né? A crise não se prolonga. Exato. Então, é uma ideia que surge disso. E é algo que a gente conseguiu implementar nos últimos 5 anos, acompanhando o prefeito de Maceió. Em 2020, o candidato JHC a deputado federal, era um outsider da política alagoana, estava enfrentando ali 2
caciques da política alagoana, né? Sim. De um lado, Renan Calheiros, do outro lado, Arthur Lira, e os seus respectivos candidatos. O JHC, sem padrinho político, passa para o segundo turno, ganha a eleição numa proposta de mudança, de renovação, de esperança. E foi o cara que melhor conseguiu comunicar isso, que era o desejo da população. Isso é fundamental. Você entender o contexto e criar seu conceito a partir dele. Não dá para brigar com a realidade. Exato. E foi o que a gente conseguiu entender ali em 2020 e estabelecer essa mesma turma que a gente usou em campanha política para atuar na comunicação de gestão. Uma comunicação que também foi sempre muito calcada em pesquisa, as estratégias sempre foram fruto de muita leitura da população, Sim. mas também de muitas vezes entender os momentos que você precisa ir contra a pesquisa, porque esses momentos existem. Sim. Né? E ser bem sucedido nisso. E para 2026, como é que você vai atuar nesse cenário de 2026? Uma dúvida, Celso, você trabalha em pesquisas, em campanhas de vários estados, mas você tem um estado que é assim, aquele seu estado base, onde você tem uma presença maior? Sim, na verdade sim, a minha agência ela fica localizada em Belo Horizonte, mas não necessariamente a gente atua mais clientes de Minas do que de outros estados. Ela fica baseada lá, mas a gente realmente atende em todo o Brasil e até fora. Nas ocasiões que a gente fez campanhas em outros estados, eu montei núcleos que ficaram fixos nesses estados e aí eu ia transitando entre eles. Então funciona mais ou menos assim. Isso. E para 2026, como é que tá? Quais são como é que tá o cardápio para 2026? 2026 eu tô com a agência, né, preparado, temos aí alguns clientes. O mercado aquece um pouco mais ao final desse ano, no início do próximo. E também tenho alguns convites fora. Eu sempre procuro priorizar o mercado brasileiro, né? Porque de 2 em 2 anos é realmente quando a gente tem mais volume de trabalho. Mas sempre essas oportunidades fora do Brasil balançam um pouco, né? Porque você tem um mercado muito grande fora e, como eu disse, o profissional de marketing político brasileiro vem sendo cada vez mais reconhecido e mais valorizado pelo mundo. Eu pude ver isso, até abrindo um parênteses. Eu tive experiências, né, na Argentina, na Dominicana, em presidenciais, estive nos Estados Unidos como observador internacional, palestrei lá no Reboot Portugal, da nossa amiga Nani Blanco. E vendo, e agora na premiação em Londres também, né? Exato. E em todos os países, sem exceção, profissionais exaltando o marketing político brasileiro. Sim. E quando passava uma peça de um consultor brasileiro na tela, os olhos brilhavam. E esses profissionais falando, nossa, como a gente é quadrado perto de você. Sim. Eu ouvi isso de um consultor extremamente renomado lá de Portugal, ele falando assim, nossa, o mercado aqui de Portugal é muito mais quadrado em relação à criatividade do brasileiro. Eu sinto, na verdade, que fora do Brasil tem um cuidado acadêmico muito grande. As palestras são mais densas, até com conteúdo mais aprofundado, mas a execução e a criatividade do brasileiro era fora da curva. Então é algo que eu pude perceber fora. Você entende que existe uma relação entre isso, essa questão desse academicismo, dessa questão de fazer tudo com base em conhecimento científico e tudo, que a gente encontra muito no exterior e também em alguns profissionais, alguns trabalhos aqui no Brasil. E essa liberdade, essa criatividade que a gente aqui do Brasil tem, você acredita que é meio que uma forma de compensação? Na prática, assim, a gente não estuda muito, a gente não procura se aprofundar muito, o nosso trabalho é mais empírico e aí a gente tem esse sentimento mais do que
do que funciona na prática, porque justamente a gente não fica se amarrando muito nessas questões? Não, eu acho que não. Eu acho que o brasileiro, o profissional de marketing político aqui do nosso país é muito dedicado, é muito esforçado e busca o conhecimento, mas eu acho que o nosso mercado ele mudou primeiro antes do que outros países. Antes você tinha os supermarqueteiros que concentravam ali todas as campanhas e com orçamentos muito grandes, era tudo ali debaixo da asa deles. Isso. E o mercado está crescendo. Aqui no Brasil, iniciativas como o próprio Compol, né? Como os vários cursos online que tem muita qualidade, que tem muito conteúdo, eles acabam democratizando muito mais esse acesso, mas talvez com uma densidade um pouco diferente de uma universidade, né? Então, eu acho que é uma mudança de mercado que ainda vai acontecer. Eu sinto que esse mercado fora ele ainda é um pouco fechado. Tem pouca entrada, é uma bolha ali que fica discutindo entre si. E eu acho muito legal isso que está acontecendo no Brasil. É a democratização desse mercado e a gente vê tantos profissionais crescendo e mostrando seu trabalho. A gente viu aqui no Compol cases de várias campanhas, campanhas grandes, campanhas menores. E isso é muito legal, Inclusive, esse próprio troféu aí, eu fiquei muito satisfeito de receber ele, especialmente por uma campanha com pouca estrutura, porque eu acho que valoriza muito a gente conseguir mostrar que com pouco orçamento, sem uma superestrutura, a gente consegue fazer uma campanha estratégica do início ao final, e eu acho que a base dessa vitória foi a escuta. A gente fez uma pré-campanha em uma cidade que tem distritos distantes da sede que se sentiam um pouco excluídos. A gente fez uma pré-campanha pedindo licença para o eleitor, entrando na casa de cada um, ouvindo ao invés de falar e associando isso com pesquisas qualitativas. Isso foi realmente um divisor de águas ali naquela situação. Eu acho que são um pouco das duas coisas, né? Eu acho que nós temos... O mercado é muito grande para a quantidade de profissionais que a gente tem formados, capacitados, e o teu trabalho é muito importante para aumentar essa oferta de profissionais. Então tem muito disso. Então tu abre espaço para o amadorismo e para a aventura, né? E daí é como tu falasse, o resultado, e ontem o Mário trouxe para mim um ponto fundamental, né? Tem política nessa história. Então, no dia da eleição, alguém vai ganhar. E daí, o cara que ganhou vai dizer, ganhamos por conta disso. Na verdade, não foi por conta disso, né? Pode até ter sido com a contribuição disso. Então, eu acho que tem essa questão da falta de profissionais, né? E daí não é de profissionais qualificados, é de profissionais mesmo. Nós temos 5.600, 5.800 municípios no Brasil, nós não temos isso de profissionais formados, né? Então são 3, 4 campanhas. Então eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que tem um problema maior, que é o ego dos nossos clientes, né? No seminário do Camp no ano passado eu coloquei essa história. Existe uma tara pelo like, né? O Márcio agora, antes da gravação estava acompanhando o Márcio ali, ele falando da história da atenção e depois tu efetivamente te relacionar com quem tu assegurou a atenção. Mas existe uma tara do candidato que a leitura que ele faz é o seguinte, é quantos likes eu tive. Não importa, como o Marcelo também explorou aqui, não importa se eu construir comunidade, se eu construir relacionamentos de fato, não importa. 1.000 likes, 2.000 likes, 100.000 likes, ganhei. Eu conheço políticos que acordam vendo isso. Daí o cara, sei lá, é do estado de Santa Catarina. A rede dele tem 1 milhão de seguidores, né? Aí tu não tem 3% que é de Santa Catarina. E o cara fica satisfeito com a quantidade de likes que ele tem. Né? Então, o problema para mim nessa tara do like está no cliente. Né? O cara, porque a primeira coisa que ele faz quando acorda é ir lá olhar o Instagram. Aí ele chega lá e vê um comentário, ele já quer dirigir a campanha para aquele jeito. Né? Exatamente. Ou ele brigou com a esposa ou com o marido no dia anterior. Então, eu acho que o problema está na mão do cliente isso aqui.
Né? Então, acho que o ego é o problema maior. Que é o efeito, tá todo mundo falando, né? Às vezes a gente tem um cliente que ele faz uma postagem e aí vamos imaginar que essa postagem atingiu 20 mil pessoas, ela teve 200 curtidas, 20 comentários e 3 comentários falando sobre uma determinada coisa. Aquilo e aí, lá virou pauta. Aí o pessoal entra em contato com a gente e diz, olha, porque tá todo mundo falando sobre isso. 3 de 20 mil. Né? E uma coisa que eu também vejo é, assim, a gente que já trabalha há bastante tempo nisso, a gente sempre consegue fazer correlação com coisas que aconteciam antes. Antes a gente tinha essa lógica do político, né? Essa tara por like antes, era tara, por exemplo, por publicação. Quando você tinha, o político tinha uma assessoria de imprensa e ele chegava para a assessoria de imprensa... dava um espirro que tinha que se virar notícia. Isso, e dizia assim, a gente tem que, os releases, a gente tem que validar o release, a gente tem que ter 10 publicações em jornal de release na semana. E aí o político ficava todo feliz quando recebia ali o clipping, as folhinhas de papel ofício com o recorte, e aí ele olhava assim e dizia, olha, essa semana eu saí 20 notícias. Mas será que as pessoas leram? Né? Onde é que estava essa notícia? Estava ali depois do obituário, escondida e tal, porque o assessor às vezes até fez um acordo com o cara do jornal para, na hora que tivesse uma coisa em primeira mão, ele dá, mas aí desde que o cara coloque ali que o deputado inaugurou uma lombada eletrônica em algum lugar, né? Então hoje está acontecendo, meio que essa evolução, né? Tem uma coisa também muito importante, isso aí eu quero fazer coro aqui ao que o Mário falou ontem, de forma, como sempre, muito bem colocado. Uma campanha, que nós já participamos de campanhas de todo tamanho, de presidente, eu participei em campanhas inclusive presidenciais fora do Brasil, onde já tem uma cultura, inclusive em alguns lugares, já um pouco menos carregada em cima do marketing. Sim, né? sim. Como um elemento onde a mobilização é tão importante quanto a comunicação de TV ou qualquer outra mídia. Campanhas de Estado, campanhas de prefeito, e o que nós podemos afirmar é que é um jogo que às vezes o marketing ele tem um peso até... ele tem que sempre funcionar muito bem. É o que o Mário falou. O marketing tem que funcionar muito bem. E é uma campanha boa, precisa do marketing, é verdade, para que ajude aquela campanha, é uma colaboração. Agora, quantas campanhas já tivemos, Léo, que e até na figura de um advogado, precisa ser um advogado já publicitário também, sim. Que nós vimos que o jurídico foi decisivo numa campanha. Sim. Sabe, Pro bem onde e pro mal. o bem e pro mal. Se você não tem sim. um bom jurídico, você está perdido, você pode ter a melhor comunicação. Nós já tivemos em campanhas onde a gente via tomar um baile da rua ou dar um baile na rua, sim. sabe? Onde a comunicação, ela funciona, mas ela não necessariamente é decisiva, porque é o conjunto da obra que pode ser decisivo. E a campanha, no fim, é aquela história, é contexto, é planejamento e é o personagem, né? Então, assim, nós temos um personagem que funciona, nós temos um contexto que pode ser favorável ou desfavorável e um planejamento que inclui a comunicação e outros elementos. Exatamente. 2026, quais são os desafios? Olha, primeiro que a gente aprende com o tempo, que não adianta a gente tentar antecipar, né? Muito, porque enquanto a política não se define, nós não sabemos muito ainda para onde estaremos. Nós já temos, é normal todo mundo ficar muito procurado no ano anterior, né? Sim. Nós como somos também. E a gente vai decidindo onde que podemos ajudar, colaborar melhor, né? Porque também, uma coisa que até a gente traz na fala, né? Esse trabalho a gente vai aprendendo que também tem que dar liga, né? Para todo mundo. Tem que ser um trabalho que seja bom para o time, que seja bom para quem nós vamos trabalhar. E a expectativa é estar sempre colaborando de novo, né? Em lugares, a gente adora um desafio, ainda mais desafio, aqueles mais complicados, né? Nós adoramos entrar numa confusão. Às vezes é difícil de resolver, mas é bom, porque desafia para a gente também, né? Sim, sim. A gente se coloca, sabe que pode ajudar, que se sente motivado para estar. O time também, né? A gente tem um time que também pilha quando tem aí um trabalho legal, como tivemos nos últimos anos, né? Que a gente até fala um pouco disso aqui. Na verdade, assim, a gente até vai modificar um pouco o foco da palestra, porque nós já estamos aqui indo para o terceiro dia, já ouvimos um pouco de tudo sobre estratégia, posicionamento, então nosso objetivo aqui um pouco vai ser trabalhar o que a gente não faz nas campanhas, o que a gente não pode fazer, que são, na verdade, coisas simples, mas que a gente tem que estar sempre focados nisso, né? Porque
Realmente a dinâmica das campanhas modificou muito nos últimos anos e a gente tem visto todo mundo sabendo como fazer as coisas. Mas quais são aquelas coisas que acontecem no dia a dia da campanha que podem prejudicar, né? Porque a campanha, quando faz tudo certo, você pode ganhar. Mas se fizer errado, a chance de perder é muito grande, né? A gente trabalha, obviamente, as campanhas eleitorais, mas a gente acredita num trabalho de médio e longo prazo. Então a gente tem feito muitos trabalhos, não só para posicionamento da imagem do candidato em si, mas campanhas institucionais, de governos, prefeituras, e trabalhamos muito em mobilização de causas. Então a gente acaba tendo uma estrutura permanente de agência que nos permite estar o tempo todo girando dentro do mercado político eleitoral, mas que dá essa abrangência maior. Hoje a gente reduziu muito aquela questão da estrutura física das agências, então a gente consegue trabalhar hoje com um grupo de pessoas que tem um alinhamento muito legal do ponto de vista do conteúdo, ter um certo padrão, mas a gente trabalha com gente que está hoje no Brasil todo, né? É o diretor de arte que está em Natal, o motion na Paraíba, o redator em São Paulo. Foi vocês que tiraram o motion da gente, né? Contrataram lá o cara. Você sabe que na Paraíba tem profissional bom, viu? Nossa Senhora. Eu só que fico muito feliz de participar. Obrigado aí pela oportunidade. Quando pensei em escrever Trilhando Sucesso Eleitoral, eu tive como base os questionamentos que me chegam de forma no privado. Sempre após uma oficina, após um seminário, uma palestra, chegariam muitas perguntas como, por exemplo, eu tenho muita vontade de entrar na política, de me candidatar, mas eu não sei quais seriam os passos certos para isso. Muitas vezes me convidaram para me filiar no partido, mas eu não sei se esse partido é certo, como é que eu faço para saber qual partido que vai de encontro com aquilo, com os meus propósitos. E então eu peguei o quê? Eu juntei desde o início nesse livro, o que precisa para se candidatar, como funciona o processo eleitoral brasileiro, e entrei para a comunicação política, para o marketing estratégico, como fazer uma análise de SWOT, como você construir um bom planejamento, como investir os recursos financeiros de uma campanha, e como chegar ao final dessa campanha, fazer uma campanha de forma bem vitoriosa, e também o pós-eleitoral, que eu falo um pouco sobre isso. Sim. Porque muitas vezes eu tive bastante clientes que, por exemplo, entra numa campanha, ele tem um número de votos, mas não se elegeu e tem pretensões de continuar, mas passou a campanha e ele fica ausente das redes sociais, ausente da comunidade. Quando chega a campanha, ele volta novamente e aí há uma outra decepção por não conseguir se eleger. Então, é um livro, um guia que tem mais ou menos prático, didático e direto ao ponto para quem quer ter uma noção geral de como fazer uma campanha eleitoral bem-sucedida. Isso. Sandy, você começou no Maranhão. No Maranhão, sou maranhense. E aí como foi essa trajetória? Fiz uma trajetória, a minha primeira campanha, Emerson, eu fiz em 1982 na minha cidade. Era uma majoritária, né, e que foi uma campanha muito aguerrida por questões que existiam uma liderança, existe até hoje uma liderança muito forte naquela cidade. E na época em que eu fiz, na verdade, não se falava nem em marketing político, né? Uma menina do interior que subiu ao palanque, que foi montando estratégias, que foi criando um marketing, né? E uma comunicação diferenciada. E isso, algum tempo depois, um amigo me encontrou nas redes sociais e me lembrou. Disse, eu sabia que um dia você ia para esse caminho, porque eu lembro em 82, quando fui gerente do Banco do Brasil na sua cidade, e você foi quem criou tudo aquilo ali, eu acompanhei, né? Sim. Então a gente faz porque gosta. E quando nós falamos assim, o político entra e não sai mais da política. Mas quando a gente passa a trabalhar também com o marketing, com a comunicação, isso... Quando vem de dentro, é uma paixão que a gente tem, a gente faz por prazer. Eu fiz campanhas para ganhar muito dinheiro, eu fiz campanhas ganhando pouco dinheiro e fiz campanhas sem ganhar nada, né? Então a gente faz por amor e por dedicação.
E são 40 anos, eu me orgulho muito de Isso. dizer que eu tenho 40 anos de estrada e o que eu posso a partir de agora é escrever aquilo que eu vivi e ir deixando de legado para essa nova geração, que eu fico muito feliz quando vejo. Sim. A gente vem para o Pompol e vê quanta gente jovem que estão começando nessa carreira e a gente olha para trás e sabe o que passamos e que hoje, através da tecnologia, eles estão no céu, né? No paraíso. Isso. Né? Como é que você vê essa relação dessa geração, né, que eu faço parte, né? Você está com 40 anos, eu estou com 38 anos na profissão. Não é porque a gente é velho, não é porque a gente começou cedo. Começou né? cedo. Exatamente. Entendam isso, toma cuidado. E como é que você vê essa relação hoje dos profissionais, desses profissionais da velha guarda, velha guarda com essa galera que está chegando agora? Eu costumo dizer, Emerson, que a idade passou. Mas quando você não para e você tem a humildade de se capacitar e de acompanhar as mudanças diárias, temporárias, você nunca vai estar passado. E aí nós temos que entender que existe esses jovens que estão chegando, a galera jovem que é do digital, e o digital hoje faz parte da nossa vida também, porque se nós não estivermos no digital e não aprendermos também a lidar com a questão do digital, nós vamos ser ultrapassados. Sim. Mas a partir do momento em que a gente tem essa humildade para dizer eu preciso aprender e eu preciso acompanhar de perto, né, eu acho que não há uma grande diferença. Pode haver uma diferença de disponibilidade da galera jovem que está chegando, assim como nós tínhamos quando iniciamos, para nós hoje que já temos outros afazeres e uma carga mais pesada, digamos assim, profissional, diária, de pensar, de raciocínio maior. O que a gente traz de diferencial é uma experiência, uma grande experiência vivida e que eles estão começando a adquirir essa experiência. E acredito que nós podemos somar com essa galera jovem que tem aí. Nós podemos contar essas histórias, né? Que essas histórias sirvam de exemplos, que esses livros que hoje a gente está a escrever possa servir de trazer um legado e uma base de experiência para juntar ao que há de novo no mercado do marketing político. E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito interessante, né, Sandro? Porque a gente viveu uma época em que quando eu entrei nessa área, eu entrei naquele momento, minha primeira campanha foi em 88. Sim. E estava havendo uma transformação muito grande, que era aquele período da redemocratização, a Constituinte, o fim da Lei Falcão, que aí passou a ser permitido fazer propaganda política, não era só aquela informação né, engessada que a lei obrigava a fazer. Então havia uma descoberta, mas também mas já existia um trabalho foi feita uma transição de gente que trabalhava na propaganda, que é o meu caso, trabalhava na propaganda, trabalhava em agências de propaganda, trabalhava em produtoras de vídeo e tal, para trabalhar nesse mercado eleitoral. Mas vinha com uma lógica que era um conhecimento que já estava consolidado e quem entrava no mercado aprendia com quem já estava. Então, eu vivi muito essa coisa de... Eu já, com experiência ali na década de 90, até o início dos anos 2000, então quando eu estava numa campanha, como estrategista, como marqueteiro, que chegava alguém, chegava com cabeça de aprendiz, querendo aprender. Estou aqui para aprender, o que você disser eu vou fazer. Agora essa galera chega... Primeiro que não chega só com essa cabeça de aprendiz. Não. Chega já sabendo um monte de coisa. Eu já sei. E a gente também tem que se colocar nesse lugar de dizer assim, eu tenho muita coisa para lhe ensinar, mas eu também tenho muita coisa a aprender com você, né? É uma troca de aprendizagem, né, Emerson? E assim como a gente tem que ter humildade para aprender, para trazer isso, né, nos tempos atuais, para compartilhar interesse, essa galera tem que entender uma coisa também, que levantar o queixo não vai levar a muito lugar nenhum. Sim. Eu tenho uma experiência por onde passei, eu conquistei na minha vida lugares que eu nunca imaginei, que eu achava impossível.
Porque eu sempre me disseram muitas vezes, você é muito humilde, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa humildade. Mas eu te digo que a humildade ela é importante a um certo passo, porque você tem que às vezes descer um pouquinho para você aprender, subir mais um degrau na sua vida, sabe? E isso eu fiz. Eu me lembro que quando fui trabalhar no Sistema Mirante, que é a Globo do Maranhão, que eu cheguei como produtora, eu tirava o turno noturno, às vezes, de alguns amigos que editava, que fazia a operação para que eu pudesse aprender. Então eles dizem assim, mas por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso, eu quero aprender. Isso me ajudou a abrir muitas portas. Né? Muitas portas. A galera sabe sim, tem muito para compartilhar conosco, mas também precisa sentar e ouvir as histórias de quem já venceu muitas guerras, porque você sabe que fazer campanha naqueles tempos era guerra, né? E hoje nós temos que entender o seguinte, que fazer uma campanha na capital, onde você tem tudo na mão, uma tecnologia, uma internet, onde as pessoas estão ligadas na internet, é diferente de você chegar no interior e conquistar um certo povo. Eu conversava há pouco com uma amiga, eu dizia para ela, às vezes estamos esquecendo de um eleitorado da maioridade, que a gente diz, eles não votam mais e ninguém dá importância. Mas se você fizer um levantamento, tu vai encontrar cidades que a maioridade, ela está chegando aos 90 anos e exigindo que quer votar. E ela está ligada na televisão ainda, na comunicação convencional. E ali eles sabem quem ele vai escolher. E essa galera ela pode fazer uma diferença na virada de campanha. Eu peguei 3 campanhas, 2014, que eu trabalhei, um candidato a deputado em Minas Gerais, que era desconhecido, federal, Marcelo Álvaro, que foi ministro. Peguei Tabata Amaral, em São Paulo, 2018, e peguei o ano passado a campanha do Tam Miranda. Então eu peguei 10 anos. Eu fiz o contrário, ao invés de olhar para frente, para o futuro, eu olhei para o passado. Eu fiz um corte, aí como a formação primeiro é historiador, antes de ser marketing político, eu fiz uma análise, uma autópsia, né? Eu peguei 10 anos e joguei, e coloquei na mesa e fui analisar as 3 campanhas em 3 tempos, para entender as similaridades, as semelhanças. E vi que nas 3, o que não mudou foi justamente o trabalho da rua. Que a rede, ela foi uma aliada. Ou seja, a rua, ela conseguiu, através de estratégia, aí a gente teria que aprofundar, mas eu falo na palestra, o que foi feito para resolver 3 problemas. Um desconhecido, uma conhecido na televisão, o outro muito conhecido. E como é que eu equacionei isso no trabalho prático, como estrategista? Então foi essa a situação. E as 3, os caminhos encontrados foram justamente perceber que, eu usei uma comparação, Emerson, que as pessoas estão querendo trocar aquela planta da casa da gente, da mesa, da sala, natural, por uma planta artificial. A natural, você tem que aguar, ela morre, ela murcha, ela precisa de sol. E as pessoas estão achando, tem gente vendendo no mercado, que você pega uma artificial e coloca na mesa e está resolvido. Só que é o grande problema. Você vender o artificial, só a questão do bot, da mensagem pronta, você sabe bem, assim, é como se a gente estivesse tirando o nosso papel como estrategista. Você falou isso na palestra ontem, foi muito importante. Que é como se a gente tirasse o papel verdadeiro do estrategista, de estar presente, eu brinco, de estar regando, cortando, aparando, e não pegando uma coisa pronta. Que a inteligência artificial nos seduz a trazer. Então a minha provocação foi essa. A rua não está calada, e aonde você consegue ser ouvido? No silêncio ou no grito? Então essa foi a nossa provocação na palestra de hoje. Mas eu fiz essa pergunta, Paulo, não foi só pela brincadeira também, porque você é um cara que tu é corajoso, é isso, assim, a visão que eu acredito que todos nós no mercado temos de você é que você, independente da extrema inteligência, competência, criatividade, capacidade que você tem de trabalho, de criatividade, de tudo, tu é um cara muito corajoso. Porque, olha, o cenário, você é um cara, um dos poucos profissionais do mercado que aceita colocar um carimbo na testa do que você acredita, do que você defende, do que você combate,
e colocar isso como uma marca profissional, não apenas sua, mas da sua empresa, do seu negócio, dos seus, enfim, das suas relações, né, das suas alianças profissionais. Mas aí, quando a gente pensa que isso faz de você um cara que é um marqueteiro de esquerda e que mistura a sua profissão com a sua militância, isso faz de você até para usar um termo que é muito utilizado no mercado, né, uma parte do rebanho, do gado da esquerda. Aí tu chega num evento como esse, porque é só para gostar de ser odiado mesmo. Aí chega num evento como esse, fazendo uma palestra de autocrítica, né? Sim. Então, como é isso? Cara, tem algumas coisas para comentar. Assim. O que acontece? Eu não teria como escolher outra coisa, Emerson. Eu sou exatamente isso em qualquer lugar. Você vai me ver no palco, você vai me ver numa mesa de bar, você vai sentar para conversar comigo. Em qualquer lugar, você vai me ver dando uma aula, você vai me ver trabalhando. Eu sou exatamente a mesma coisa. Então, assim, não foi uma escolha ser de esquerda. Inclusive, é engraçado porque assim, eu sou administrador de formação. Sim. Eu até tive uma vida ali eu fui de escola pública e fui um pouquinho do Grêmio, assim, mas eu era do Grêmio mais para me divertir do que para fazer política, sabe? Sim, mais para ter uma sala onde eu podia jogar RPG na época. Sim. Assim. Mas a minha formação militante, por assim dizer, se deu dentro da Petrobras, se deu no funcionalismo e se deu com construção de política pública. Eu sou um cara periférico, nasci a quase 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, numa área que era zona rural, tinha jacaré na porta de casa, Sim. Era mato mesmo. Do lado, inclusive, de onde nasceu a milícia no Rio de Janeiro. Então, E eu tenho uma família que é de retirantes nordestinos. Minha família foi de Pau de Arara para o Rio, fundou a foi uma das famílias fundadoras da Rocinha. Então, cara, eu tenho uma noção de social, mas que também se deu porque, tendo essa origem, eu não tinha muita porta aberta. Né? Não era o cara que... Eu fui fazer minha primeira viagem internacional, eu já estava na Petrobras, sabe? Eu fui ter acesso a muita coisa por ter passado em emprego público. Sim. Que só existiu por causa de uma política muito específica ali do governo Lula. E, obviamente, sou até hoje muito grato a isso. Porque isso me transformou, obviamente, em quem eu sou. Sim. E a minha formação se deu dentro da Petrobras. Sim. Entende? Não se deu na academia, porque eu fiz faculdade particular. Sim. E eu fiz administração. Sim. Então eu tinha tudo para ser um cara da direita, mas sempre Sim. fui um cara muito afetado pela política, muito afetado pelas pautas progressistas. E eu sempre fui muito militante. Tanto que na Petrobras eu sempre trabalhei na área socioambiental. Sim. Desde o primeiro dia, eu não quis ir para a área técnica, eu não quis ir para nada. Eu queria trabalhar na área de responsabilidade social, com projeto. Mesmo na faculdade, o meu TCC da faculdade foi sobre voluntariado, mesmo na administração. Sim. Eu era de incubadora social, então eu já tinha isso com 17 anos, entendeu? Sim. Então eu já tinha essa pegada. Mas ideologicamente, assim, quando eu era moleque, era mais anarquista. Era uma coisa que depois eu fui fazer processamento de dados. Assim, meus ídolos eram hackers, sabe? Era essa coisa, assim. E aí eu brinco que eu virei um grande reformista depois, Sim. Que é minha crença atual, assim. Mas é um pouco dessa trajetória. E aí tem um outro ponto que eu gosto muito de comentar, Emerson, que uma enorme parte de pessoas... Primeiro que não existe isenção. Tá? Isenção é uma lenda. Concordo. Isenção é uma invenção. Tá? Eu sempre gosto de dizer isso. Então, quem se propagandeia muito isento, obviamente está querendo esconder um lado. Você entende que porque você está em Brasília, você está ali no centro, como você mesma disse, no centro do furacão da política e, obviamente, onde hoje estão, se não estão baseados, mas estão representados todos os grandes veículos de comunicação do Brasil. E você considera que talvez essa análise que você faz, né, de que é uma área muito importante, mas talvez não seja uma área tão reconhecida, se dá por uma diminuição dos veículos e da presença da imprensa
de uma maneira geral, e a concentração dessa imprensa nesses grandes centros? Emerson, é engraçado porque eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Na verdade, eu vejo que há muitos veículos. Sim. A gente tá vivendo a era, assim, realmente não é só mais da influência e da intimidade. As pessoas querem ter o senso de pertencimento de comunidade. Então não basta você só alcançar. Você realmente tem que ser muito próximo. Você tem que ter uma intimidade e o senso de pertencimento. Isso vale também para o jornalismo, porque Sim. hoje a gente tem, claro, os grandes jornais são fundamentais nesse processo, lógico, porque a gente consegue ter uma cauda longa a partir deles, né? A gente reverbera os nossos conteúdos a partir dos grandes veículos de comunicação, jornais, televisão, rádio, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu hoje, se eu não tiver mapeado os principais veículos para o player em questão, para o cliente em questão, eu não tenho o mesmo resultado. Então hoje eu também tenho que chegar ao ponto de, inclusive, de mapear influenciador. Sim. Para conseguir fazer o cross-mídia mesmo. Sim. Então, é importante a gente entender de que são poucos veículos nacional, né, de cunho nacional, mas ao mesmo tempo a gente tem os veículos cada vez mais nichados, posicionados e especializados. E a gente também tem que saber trabalhar mídia estrategicamente com eles. E talvez seja um fenômeno que acontece muito, não só no nosso mercado, mas em todas as áreas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu era editor de vídeo. Que legal. Trabalhava numa ilha de edição, cheia de máquinas, cheia de telas e tal. Já fui editor em TV também. Isso. E hoje, eu brinco que se eu conseguisse mandar uma foto do futuro para o passado e eu mandasse uma foto minha hoje, editando um vídeo, para eu naquela época, eu ia dizer, não, esse cara não está editando o vídeo, ele está segurando uma pastilha, alguma coisa ali na frente dele, mas ele não está editando o vídeo. Eu ainda sou editor de vídeo, a profissão ainda é a mesma, mas o meio é outro, completamente diferente. E aí quando eu perguntei isso, foi até para provocar essa reflexão. Eu estive recentemente numa cidade pequena para média, de um estado ali para o lado do Nordeste do Brasil, e conversei com um jornalista de um veículo de comunicação local, e ele disse, olha, Emerson, ele tem um programa de televisão, jornalismo, tem uma grande audiência e tal, e ele disse, olha, eu tenho um problema aqui que é o seguinte, na segunda-feira eu estou lotado de notícias, eu preciso repercutir todo o final de semana. Na terça-feira eu não tenho nada para divulgar no meu jornal. E sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu abro o meu e-mail para eu ver o que foi que as assessorias de imprensa das prefeituras, dos deputados, dos vereadores, enfim, o que foi que essa galera mandou para mim. E às vezes eles não mandam nada. Eu fico sem ter o que falar, eu quero falar sobre eles, eu quero divulgar o trabalho deles, mas eles não mandam, eles não se dão ao trabalho de fazer isso. E aí essa analogia que eu fiz com o editor de vídeo, é isso mesmo, que a gente fica dizendo assim, o jornal acabou, a revista acabou, mas o que é aquele portalzinho de notícia que toda cidade tem? O blog. Né? O blog, que às vezes o blog está no Instagram. É né? isso. Blog do fulano, aí o cara diz, qual é o endereço do blog? Aí o cara, @blog do fulano. Não tem mais o www.blogdofulano.com.br. E esse cara é alimentado pelo quê? Né? Tem que ter um trabalho de assessoria. Lá na base também funciona muito isso, né? Ótimo posicionamento, colocação perfeita, porque, querendo ou não, muita gente ainda está desassessorada. Muita gente. Porque todo mundo está só pensando no post, mídia social, rede social. Só que esquece de que se você não chega na Dona Maria, você não vai ter voto. Exato. E o que chega na Dona Maria é o blogzinho, é a notícia do WhatsApp lá que a tia do Zap vai olhar, entendeu? Sim. Então a gente não pode deixar de dar valor para os micro-influenciadores, para os microjornalistas. Gente, tudo se trata de relacionamento, Emerson. JP, qual é o maior erro e o maior acerto que os políticos
fazem no WhatsApp? Assim, qual é o maior erro que você vê? Obviamente que não são clientes seus, pessoas que estão fazendo aí, enfim, de repente na base do achismo, achando que aquilo funciona e tal. E aí, já como uma dica sua, qual é o maior acerto que você considera que, se um político consegue fazer aquilo, ele vai estar usando o WhatsApp da maneira mais inteligente possível? O maior erro, e as pessoas que me procuram com esse erro, eu acabo recomendando cautela, é querer usar o WhatsApp para disparo em massa. Esse para mim é o maior erro. Usar o WhatsApp para disparo em massa é não pensar em quem vai receber a tua mensagem. É achar que você vai mandar para 100 mil, 10 mil, seja lá quantos mil quiser, porque as pessoas vêm com essa, né? Eu tenho 30 mil, 40 mil, 100 mil contatos. Meu amigo, tu não tem relacionamento com nem 1% disso. A pessoa vai... Primeiro, que hoje em dia o banimento no WhatsApp está muito forte. Tanto que eu vou compartilhar um dado aqui. Talvez tu não saiba. Em 2024, só para tu ter uma noção, foram banidos 36 números por minuto no Brasil. Dados do relatório da Meta entregue ao TSE. Porque o WhatsApp, como nós usamos no marketing político o WhatsApp para política, a Meta não gostaria que fosse assim. Porque ela tem muita preocupação com fake news e, principalmente, o Guilherme Roy, numa call que a gente fez, ele me disse: JP, nós não queremos que o WhatsApp perca relevância. E perder relevância é o que é? Se tu tem muita notificação de político mandando mensagem todo dia, tu passa a não ver mais as mensagens. E se tu E outra coisa sobre disparo em massa, o WhatsApp é o lugar mais íntimo e de maior privacidade das pessoas hoje. Onde tu tem as conversas mais íntimas com as pessoas que tu gosta. Exato. Quando tu tem o teu WhatsApp invadido por um celular de estranho, pior ainda de um político, primeira reação, e o próprio WhatsApp incentiva isso, é a denúncia, o bloqueio e, por último, adicionar os contatos. Toda vez que a gente recebe mensagem de alguém que não está na nossa agenda, esses são os caminhos. Então, esse é o maior erro. Pensar em campanha política, em conquistar voto pelo WhatsApp, disparando mensagens. Primeiro, que não funciona. E segundo, que só é um tiro no pé. Porque no marketing, quando eu estava na faculdade, eu lembro de ter ouvido essa frase e me lembro: uma pessoa insatisfeita... Não, a pessoa satisfeita fala para 10. Uma pessoa insatisfeita para milhões. Exatamente. E quando você invade o celular da pessoa e deixa ela insatisfeita com a tua mensagem inoportuna, irrelevante e desnecessária, a pessoa vai comentar com milhões de pessoas e vai te queimar. Então não faça isso, é o maior erro. Exatamente. O que eu considero o maior acerto, e é para isso que eu faço mentorias, consultorias, que é você começar a usar o WhatsApp estrategicamente, organizando a sua base de contatos de pessoas que você tem relacionamento de fato. Quando as pessoas me procuram, eu pergunto logo de cara: quantos de fato você tem contato? Eu prefiro que nós comecemos o projeto com 300, 500 ou 1.000 contatos, do que nós começarmos com 10 mil que tu não sabe nem de onde veio. Então, esse é um acerto, organizar a sua base de contatos, porque é a partir dessa base de contatos que você vai criar relacionamento, fortalecer relacionamento, e quando preciso, seja para um evento, para um abaixo-assinado, para qualquer causa ou para a hora do voto, que é a hora mais sagrada da política, você vai poder mobilizar essas pessoas. E, na verdade, esse é o grande paradoxo que a gente vive, né? Porque o que dá resultado dá trabalho. Justo. E aí tem muita gente que fica dizendo: mas dá trabalho, eu queria simplesmente uma automação, uma coisa desse tipo. E aí esses atalhos quase nunca funcionam e quase sempre prejudicam mais do que ajudam, né? Como é que funciona o teu trabalho hoje, JP? Você trabalha com consultorias, mentorias, também trabalha envolvido diretamente nas equipes, acompanhando, você presta serviço, né? Porque a gente está no mercado que é muito... Ele tem aquelas coisas assim, né? Eu te ensino a fazer, eu faço com você ou eu faço por você, né? Então você ensina a fazer, você faz com você, mas você faz por você também? Faço. No caso do WhatsApp do Alô Topázio, é um projeto que eu toco. Como eu brinquei, eu posso dizer que eu sou prefeito de Florianópolis, como eu fui governador lá em 2019. É o fazer por você. Sim. Mas com você, porque o Topázio tem ciência de tudo que entra no WhatsApp, até porque é o nome dele, e é uma responsabilidade imensa, que eu sou muito grato pela confiança dele.